E para trazer todos os cenários sobre o mercado do frango, a gente convida a Juliana Pila, ela que é analista de mercado da Scott Consultoria, já está aqui com a gente. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa Pecuária e Mercado. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Juliana, eu gostaria de entender de como está o cenário para o mercado interno do frango. A gente está no começo do mês em que geralmente o consumo tende a aumentar com o recebimento do salário da população. Como vocês têm acompanhado esse cenário aí nessa primeira semana para o mercado do frango? Bom, o que a gente tem visto aí para o mercado do frango é basicamente isso que você acabou comentando, né? Sempre nessa primeira quinzena a gente vê uma maior movimentação aí com relação aos preços, a gente vê uma maior firmeza com relação aos preços em função dessa melhora da saída de mercadorias que a gente vê nesse começo de mês, né? A gente tem o recebimento de salários, agora em agosto a gente também tem agora no final de semana o Dia dos Pais, e isso acaba também dando uma maior movimentação para o mercado. Se a gente fizer um comparativo de preços nessa semana, o que a gente viu foi uma melhora de preços no atacado, considerando aqui a Praça de São Paulo, né, que é onde a gente faz um levantamento, a gente teve uma valorização aí de quase 4% dos preços no atacado. Já no varejo, né, no final de julho, a gente viu ali uma pressão de baixa, nas granjas, né, a gente viu uma pressão de baixa no final de julho, e agora nessa semana a gente já viu uma estabilidade. Então a gente está vendo aí um frango na granja ganhando uma certa estabilidade nessa semana. A expectativa, né, para esse curto prazo, para esses próximos dias, é ainda desse cenário de preços um pouco mais firmes, em função desses motivos que eu te falei, né? É esperado uma maior movimentação no varejo aí nos próximos dias, em função desse período que a gente está vivenciando do mês. A gente também tem, com relação à demanda, a gente também tem as exportações. Ontem a SESEX divulgou o balanço das exportações para julho. Claro que o ritmo ainda segue lento em virtude do que foi aí da influenza da gripe aviária, e gostaria de entender como você tem acompanhado esse ritmo e se a gente está conseguindo, né, se o mercado está conseguindo absorver esse excedente que seria exportado aqui no mercado interno. Bom, os dados consolidados de julho, né, nos mostram aí que o volume exportado em relação ao igual período do ano passado ainda ficou um pouco abaixo, né? Mas quando a gente faz aquele comparativo mês a mês, né, ou seja, a gente comparando o volume de julho em relação ao volume de junho, a gente já vê uma recuperação aí na casa dos 19% em relação nessa comparação mês a mês, né? Ou seja, a exportação ela vem aí novamente ganhando ritmo. Acho que cabe a gente trazer uma retrospectiva aqui, né, do que tem sido as exportações agora em 2025 até abril, quando a gente faz um comparativo anual, a gente estava com as exportações bastante aceleradas em relação a 2024. Cabe a gente lembrar também que 2024 a gente teve um volume recorde da exportação de carne de frango. Ali em maio a gente teve ali o anúncio, né, de um caso de gripe aviária registrada no Rio Grande do Sul, e em função disso houveram embargos aí com relação à carne de frango brasileira. Então, em maio e em junho a gente viu esse recuo nas exportações. Mas desde então a gente não registrou nenhum novo caso em granja comercial de gripe aviária, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde Animal já declarou, né, que o Brasil está livre da doença, e os países eles estão retomando aí aos poucos as compras no mercado brasileiro. É claro que aí alguns países ainda não retomaram, como a China e a União Europeia ainda não fizeram esse retorno com relação, mas é mais por questões comerciais e não mais questões sanitárias. Então a gente acredita aí que as exportações elas devam ganhar ritmo aí nos próximos meses. E quando a gente faz aquele comparativo do segundo semestre em relação à primeira metade do ano, a gente tem também que a exportação de carne de frango ela é maior nos últimos meses. Então a gente acredita aí nessa retomada de exportação aí ao longo dos próximos meses.
Juliana, E em função, né, só complementando aqui a resposta, em função dessa menor redução que a gente viu da menor exportação em maio, em junho, essa carne que ficou aqui no mercado interno, né, acabou pressionando um pouco os preços aqui. Então a gente viu a carne de frango ganhando competitividade frente às outras proteínas, né? Mas o que a gente tem visto é que sim, a demanda interna vem absorvendo bem, apesar desses recuos de preços, eram esperados esse movimento. Tanto que agora, né, no começo de agosto, a gente já está vendo essa recuperação normal aí de preços aqui no mercado interno. certo. Gostaria de entender com você se, num cenário, a China e a União Europeia voltem aí comprar carne de frango, como será essa demanda por eles? Você acha que o que eles não compraram nesses meses, eles vão comprar ou vai ser em ritmo lento? Como você vê esse cenário? Bom, é difícil a gente fazer essas previsões, né? Mas a gente acredita que sim, a retomada da exportação ela deve acontecer de forma natural, né? Então eles vão comprar de acordo com realmente com a demanda que eles estão tendo, né? Muito provavelmente nesse período que eles deixaram de comprar esse produto brasileiro, eles acharam aí um novo fornecedor para fazer a aquisição desse produto. Então as exportações devem, né? Se elas acontecerem, se elas retomarem desses países a partir de agora, né? Elas devem acontecer aí normalmente no ritmo normal e não voltando aí com esse período que ficou sem exportar para esses países. Certo. Juliana, eu gostaria também de entender com você como está a relação de troca para o avicultor. A gente tem aí um cenário de milho pressionado, principalmente nas regiões que a gente acompanha aqui do Notícias Agrícolas, é esse relato que a gente tem. E gostaria de entender como o avicultor está se planejando com relação a esses custos. O avicultor ele viu aí, né, a receita em função dessa maior oferta aqui no mercado interno, como a gente comentou, né, viu a receita diminuindo em relação aos meses anteriores. No entanto, né, quando a gente compara a queda no preço da ave com relação à queda do preço do grão, do milho, no caso que a gente está analisando aqui, a queda do preço do grão ela foi mais acentuada. Então, quando a gente faz a relação de troca, ainda está favorável para o avicultor nesse período. E aí cabe aqui alguns destaques, né? A gente está tendo aí essas quedas no preço do milho em função de uma maior oferta, mas a gente já tem observado nesse mercado do milho um certo piso aí para essas cotações, pelo menos nesse momento. Então, pensando aí no avicultor, no planejamento, a gente deve ter o melhor momento dessa relação de troca por agora. Então, para o produtor fazer a aquisição nesse momento está sendo interessante. Certo. E eu gostaria de saber, diante desse cenário, o que vocês indicam. Eu tenho conversado com algumas entidades de suinocultura, eles pontuaram que eles já estão fazendo estoques de alimentação, tanto do farelo de soja, que também está abaixo, como de milho, até o final do ano, para eles não ficarem descapitalizados. E queria entender de você, da avicultura, como eles estão se planejando com relação a isso. Realmente é como a gente vem comentando, né? Acho que os demais setores também a gente tem acompanhado e também tem visto esse cenário, né? A relação de troca, acho que para esse momento, pensando principalmente no milho, ela está bastante favorável. E o que o mercado nos indica aí, né? Pensando no milho, é um mercado aí que deve vir um pouco mais firme aí, pelo menos nos próximos, nesse curto prazo. Então, pensando nesse momento, realmente, se é possível, né, fazer a aquisição desse insumo nesse momento está sendo um dos momentos mais favoráveis aí ao longo desse ano. Certo. Juliana, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso site, principalmente no Pecuária e Mercado, e claro que eu vou seguir aí te convidando para você voltar mais vezes ao nosso programa. Estarei sempre à disposição de vocês, não só eu, mas todo o time da Scott Consultoria. A gente está sempre à disposição aqui de vocês. Muito obrigada aí pela atenção. Eu que agradeço.